Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais um programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Se você tem uma crítica, uma sugestão de pauta, uma pergunta, mande um e-mail mundianimal@tvmundi.com.br. Bom, o assunto é interessantíssimo, comportamento animal, é a tônica do momento. Estamos aqui com a doutora Caroline Rocha, médica veterinária formada pela USP, especialista em comportamento animal, mestranda pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e aluna de graduação em psicologia pela PUC, aqui de São Paulo. Olá, Carolina, tudo bom? Olá, doutor Marcos, tudo bem? Doutora Carolina, explica pra gente o que faz um médico veterinário especialista em comportamento animal. Bom, doutor Marcos, é importante essa pergunta realmente porque é uma coisa muito nova, né, no Brasil. Nós que somos médicos veterinários que trabalhamos com comportamento animal, a gente trabalha no cuidado com a saúde mental e com o bem-estar do animal, né? Já um médico veterinário que é generalista ou que trabalha com alguma especialidade na medicina veterinária, então oftalmologista, homeopata, ele trabalha com a saúde física do animal, geralmente, com a saúde do corpo, com os sistemas, com os órgãos. Já nós tratamos os distúrbios comportamentais que os animais podem ter, então a gente trabalha na prevenção, no tratamento, em todo esse cuidado relacionado ao bem-estar animal. E é importante lembrar também que a gente tem que ter uma formação na área da psicologia humana, eu estou falando agora, porque a gente vai lidar exatamente com esses vínculos, né, da família, onde o animal está inserido. Então a gente tem que conhecer tanto sobre a psicologia individual quanto a psicologia familiar. Perfeito. Doutora Carolina, qual que é a diferença entre o médico veterinário especialista em comportamento animal, que é o seu caso, e, por exemplo, um adestrador? Essa é uma pergunta que realmente a gente tem que esclarecer, porque hoje existe certa dificuldade com esses dois termos, né? Então, saúde, quando a gente está falando de saúde, seja animal, seja humano, é um assunto muito sério, muito importante e que pode trazer consequências muito graves, né, para o indivíduo. Então, a gente tem que pensar sempre num profissional habilitado na área de saúde, né? Então, num profissional da área da medicina veterinária. A gente sabe que a medicina, tanto de saúde física quanto mental, ela se intercala. A gente não tem uma divisão nítida entre essas duas áreas, um influencia no outro. Então, a gente precisa de um médico veterinário para que ele possa avaliar o caso, para que ele possa fazer um exame clínico geral do animal, um exame médico, e só o médico veterinário vai poder fazer medicação, fazer receitas de medicação, pedir exames laboratoriais, fazer um diagnóstico adequado, passar um prognóstico. Além disso, a gente tem que entender muito bem até onde esse comportamento é normal, é típico da espécie, né? Que é o que a gente tem que pensar, se é um comportamento que tem funcionalidade, se ele tem alguma função evolutiva para o animal. E o adestrador é um trabalho muito sério também, mas é um trabalho muito diferente, o foco é diferente. Por quê? O adestrador, especialmente os que trabalham com técnicas de reforçamento positivo, com clicker, são profissionais muito sérios, que estudaram muito para trabalhar nessa área. Mas é um trabalho com um objetivo muito diferente. Então, o adestrador, ele vai trabalhar com treinamento de obediência, com ensinar comandos específicos, ele pode trabalhar na socialização dos animais, que é muito importante, especialmente nos primeiros meses de vida, ele pode trabalhar com recreação, treinamento de guarda, mas o foco é diferente. Então, quando a gente trata de saúde mental, de bem-estar, e a gente está falando de algum problema comportamental, isso tem que ficar com um profissional que tem uma noção mais holística, mais geral da saúde. Então, seria um médico veterinário. É bem diferente mesmo. Agora, eu vou fazer uma pergunta óbvia e ovulante, mas às vezes para o telespectador isso é importante. Os animais sofrem emocionalmente? Marcos, os animais, eles sofrem, eles sentem. As pesquisas assim, relativamente recentes, especialmente na área de neurociências afetiva, neurociência afetiva e cognição animal, elas descobriram que os animais e os humanos têm alguns sistemas, que são sistemas emotivos, motivacionais. São sistemas cerebrais. E o que acontece? Quando uma certa situação está acontecendo, então certos estímulos ambientais estão presentes, os animais eles vão ativar esses sistemas cerebrais, que são sistemas relacionados a esses sentimentos que a gente tem.
e eles vão responder a isso, né? Então, e isso também relacionado aos inputs individuais, né? Subjetivos do animal. Então, por exemplo, alguns sistemas que a gente sabe que os animais também têm, sistema de dor, de frustração, de raiva, de ansiedade, de desejo, cuidado, que a gente fala que é o cuidado materno, cuidado com o outro, sistema de busca, que é um sistema que faz com que o animal fareje, conheça o ambiente, que ele se movimente para conhecer, e o sistema de brincadeira social, que é um grande indicador de bem-estar do animal. Mas quando a gente fala nisso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque os animais não são humanos. Os humanos são animais, mas os animais, em geral, não são humanos. Porque tem uma pesquisadora que fala sempre, a Horowitz, ela fala que os cães não são pequenas crianças vestidas com casacos peludos. Então, por mais que eles tenham esses sistemas emocionais similares aos humanos, eles não têm as mesmas necessidades que a gente, elas não têm as mesmas necessidades que os humanos têm. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa aproximação do homem. Perfeito. Quer dizer, na verdade existe um exagero hoje, na medida que as pessoas colocam os animais nos lugares errados, como no lugar da criança, por exemplo. Então, uma coisa é bem-estar animal, tratar de forma adequada, correta, com assistência veterinária. A outra é colocar no lugar de uma criança. Exatamente, é isso mesmo, Marcos. Doutora Carolina, como é que são os tratamentos? Vocês prescrevem medicamentos? Vocês fazem a psicoterapia? Como é que é isso? Bom, primeiramente, quando a gente fala em tratamento, em diagnóstico, a gente tem que lembrar que cada caso é um caso. Cada animal é um indivíduo que tem características subjetivas muito importantes e que vão influenciar para a gente desenvolver todo esse tratamento. A gente tem que lembrar que ele tem uma história de vida, uma história de reforçamento e tem todo o vínculo familiar que também está envolvido nesse tratamento. Porque quem vai implementar o tratamento em si, depois das recomendações, é o tutor, né? Então, a gente tem que conhecer muito todo o contexto familiar, o contexto ambiental. Quando a gente pensa em tratamento, primeiramente, diagnóstico. Então, a gente tem que ter um histórico completo do animal, um histórico médico e um histórico comportamental. A gente tem que avaliar as possibilidades do lar do animal, as possibilidades e limitações. E a gente tem que conhecer quais são os objetivos reais do tratamento, ter expectativas reais. O tratamento, ele aborda tanto a educação do tutor, quanto ao problema, quanto o manejo ambiental, o manejo comportamental e as alterações de comportamento que o tutor tem que ter com o animal. O tratamento é parecido com o humano, nesse aspecto ou não? A gente pode ver, de um certo lado, que ele é parecido porque ele utiliza certas técnicas da psicologia comportamental e cognitiva, que é a mesma dos humanos, as técnicas. E também a psiquiatria utiliza medicamentos como adjuvantes, né? E a gente também pode utilizar medicamento como adjuvante da terapia comportamental. Mas no modo que analisa sonho, analisa a fala, a gente analisa o comportamento que o cão demonstra. Maravilha. Doutora Carolina, hoje nós vivemos numa condição talvez muito inadequada do ponto de vista de qualidade de vida. Os animais estariam nessa situação também? Como você avalia isso? Sim, Marcos. O que a gente vê hoje são o estresse, especialmente o estresse negativo, que a gente fala que em inglês tem um termo específico que é o distress, ele pode ser muito prejudicial para os animais em geral. O que a gente vê hoje são realmente cães e gatos que são deixados em casa, em apartamento, enquanto os tutores estão na escola, no trabalho, e muitas vezes eles não têm os mínimos requisitos de bem-estar animal, né, para estar nesse lugar. E o que a gente percebe é que esses animais podem ter consequências muito graves para o bem-estar. Perfeito. Agora, você usa o termo tutor. Eu gostaria, nós estamos indo para o intervalo comercial, depois eu gostaria que você explicasse, doutora Carolina, por que não proprietário e sim tutor? Não falei que o programa era interessante? Nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos já já.